Bom, agora sim vamos falar com o André Isaac, que ontem estava na praia. Vamos ver onde que ele está neste momento? André, aonde você está? Estou aqui no FanFest, Luciana. Boa tarde para você, para Amanda Marinho, para todo mundo ligado na TV Aparecida, no Brasil Esportes. Estamos aqui no FanFest de Sochi, acompanhando mais uma partida da Copa do Mundo. E a França está vencendo por 2-0 o Uruguai. Agora há pouco saiu o segundo gol, marcado pelo Griezmann. E nós tivemos a oportunidade, viu, Luciana, falando do jogo brasileira, de Gustavo Rossi, ele deu a sua opinião sobre algumas coisas em relação à seleção brasileira na Copa do Mundo. Na última atividade, no estádio do Rubim Kazan, Danilo tocava a bola. O Brasil está preparado para enfrentar uma seleção como a Bélgica, que não perde há quase 2 anos, Gustavo? Está preparado sim, Brasil. É uma seleção hoje... O Brasil, entre todas as seleções que ficaram nas quartas de final, para mim é a favorita. Eu acho que o Brasil entrou na competição como uma das seleções favoritas e aumentou esse favoritismo ao longo do torneio. Vem jogando bem, crescendo durante a competição, assim como alguns dos seus principais jogadores. Tem um sistema defensivo quase intransponível. O Brasil sofreu só 4 finalizações certas na Copa até agora, sendo que uma dessas finalizações foi o gol marcado pela Suíça, na minha opinião, com irregularidade, no lance do Zuber com o Miranda. Então, em termos de preparação, sim, o Brasil está preparado para enfrentar a Bélgica. É futebol. Eu acredito na classificação brasileira, mas é lógico que a Bélgica tem condição também de superar o Brasil e avançar até as quartas de final, até as semifinais. Até que ponto o desfalque do Casemiro pode afetar esse equilíbrio da seleção brasileira? Eu não acredito que vá afetar o equilíbrio do sistema defensivo, o equilíbrio da fase defensiva do Brasil. O Fernandinho, que deve ser o substituto dele, desempenha essa função no Manchester City, fez uma temporada espetacular na Premier League, joga bem demais nessa função. Tem características diferentes do Casemiro? Sim. É um jogador menor, com passe, na minha opinião, um pouco mais qualificado até do que o Casemiro, acelera mais o jogo do que o Casemiro, mas o Casemiro tem uma imposição física, uma força na marcação maior do que o Fernandinho. Então, são características diferentes, características individuais diferentes, mas no coletivo o Fernandinho vai desempenhar exatamente a mesma função do Casemiro. Então, com essas ressalvas individuais, eu acho que o coletivo não vai ser prejudicado. Gabriel Jesus ou Firmino? Eu teria já escalado o Roberto Firmino antes. Eu entendo a defesa do Tite pelo Gabriel Jesus, até dos companheiros dele. O William hoje fez uma defesa também do Gabriel Jesus na coletiva, mas tudo que o Gabriel vem entregando na fase defensiva, na recomposição, nos desarmes, nas Ok, tá aí o Gustavo Hoffmann, opinião interessante sobre a seleção brasileira. E agora vamos conferir como foi o último treino. Conferir com imagens, com entrevistas, como foi a preparação final da seleção brasileira para o jogo contra a Bélgica. A última atividade, no estádio do Rubim Kazan, Danilo tocava a bola com o suspenso Casemiro e jamais imaginaria que ficaria também de fora, pois foi nesse treino que ele sentiu o tornozelo esquerdo, problema no ligamento, e não há tempo para recuperação na Copa, mas ele pediu para ficar com o grupo. De qualquer maneira, ele seria reserva. O time terá 2 mudanças. A primeira, na lateral esquerda. Marcelo está de volta. Eu conversei com o Marcelo e o Felipe Luiz. Vou reproduzir a minha conversa com eles. Marcelo saiu por um problema clínico. Não voltou no segundo jogo por um problema físico. Só tinha 45 a 60 minutos. Felipe Luiz jogou muitos 2 jogos. Compete os 2, deixa a cabeça do homem que é um trevo, por critério volta o Marcelo. No meio-campo, Casemiro será substituído por Fernandinho, que terá a missão de manter o equilíbrio nesse setor.